Pais amados, louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Ótima noite para os irmãos, que o Senhor possa estar abençoando a noite dos irmãos, venha estar trazendo mais de Deus para cada um dos corações, né? Louvado, santo e exaltado seja o nome santo do Senhor. Estou com uma harpa cristã aqui, amados, número 300, harpa cristã número 300. Se os irmãos estiverem com a harpa cristã, é bom para acompanhar, louvado seja Deus. Espero que os irmãos tenham passado o Natal, o Réveillon, na presença de Deus. A gente sabe que os dias são maus, amados, não dá para brincar. O adversário ele não brinca de ser adversário. O adversário ele não brinca de jogar, amados. Ali, se a pessoa realmente vacilar, ele lança no inferno mesmo, amados. Ele lança no inferno mesmo, não dá para brincar. Muitas pessoas não sabem nem como jogar mais, né? As pessoas não estão tendo nem a fé mais, as pessoas não têm nem um escudo mais, como fala no livro de Efésios 6:10. As pessoas estão totalmente vulneráveis, amados. Muitas delas estão já jogando a toalha. E as escrituras falam que aquele que perseverar até o fim, amados. Jesus ele fala no livro de Mateus que os últimos serão os primeiros. O Senhor está abrindo os olhos de muita gente, amados. E pessoas nem sabem que está acontecendo uma guerra. Elas nem sabem da guerra que existe, da guerra espiritual. E Deus está abrindo os olhos de muitas pessoas, amados. E louvado seja Deus por isso, porque Ele está com sua bondade e misericórdia abrindo os olhos dos irmãos. A gente vê que há uma guerra espiritual, amados. Há uma disputa para buscar nossas almas e não podemos vacilar, amados, não podemos brincar. O inimigo está entregando seu último arsenal e a gente, pela fé, a gente tem que estar disposto também a batalhar pelas nossas almas. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vou com uma harpa cristã aqui, número 300. Jesus sim vem do céu em glória, Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda terá luz da manhã. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda terá luz da manhã. Jesus sim vem, os mortos esperando estão o grão homem, toda a ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda terá luz da manhã. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda terá luz da manhã. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador.
Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda terá luz da manhã. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda terá luz da manhã. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Sim, todas as coisas depressa transformar. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda terá luz da manhã. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda terá luz da manhã. Jesus sim vem, sim petamente adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda terá luz da manhã. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos, Jesus ainda terá luz da manhã. Louvado seja Deus, amados, de eternidade em eternidade. A Bíblia fala que tem uma passagem em 2 Crônicas, que o rei Josafá, ele foi cercado, amado, por vários lados. Ele foi cercado de vários ângulos, né, pelos soldados inimigos. E antes de sair da batalha, ele tinha clamado ao Senhor. Ele ouviu os profetas. Ele ouviu um profeta particular também dele ali. E o Senhor respondeu através daquele profeta que não era para ele se mexer, não era para ele dar um passo, que o Senhor iria batalhar por ele, que aquela peleja não era dele, a peleja era do Senhor. E a ordem que foi dada era que o povo louvasse, era que o povo engrandecesse, exaltasse ao Senhor. E foi o que foi feito. A Bíblia diz, amados, que eles guerrearam, os inimigos, eles guerrearam entre si, enquanto as pessoas estavam louvando e adorando. Essa é a tática, amados. Como Paulo e Silas na prisão, a gente tem que louvar, amados, engrandecer ao Senhor, a sua majestade, a sua santidade. Ele é digno, amados. A gente tem que amar o próximo, a gente tem que amar, como a palavra fala, mas o Senhor, ele é digno de ser adorado. O Senhor, ele é digno dele ser exaltado. De eternidade em eternidade, o ser humano, ele foi criado para isso, amados. O ser humano, ele foi gerado para adorar o Senhor. Vou cantar uma outra harpa aqui, de número 1, Chuva de Graça. Louvado seja Deus. Harpa de número 1.
Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para um reinado de amor. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os seus servos piedosos, dai-lhe virtude e valor, dando seus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Dá-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Aleluia! Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Eita glória! Louvado seja Deus, amados. Em qualquer situação, amados, em qualquer prova, em qualquer situação que vocês passarem, louvem ao Senhor, amados. A Bíblia fala que o Senhor é digno de ser adorado. Todo aquele que quer seguir ao Senhor, né? Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia sua cruz e siga-me. Foi o que ele falou para o jovem rico. O jovem rico, desde a sua mocidade, ele tinha feito o que as Escrituras pediam, mas ele não adorava o Senhor, amado, de coração. Ele não adorava o Senhor como o Senhor pede, com toda a sua mente, com todo o seu corpo e com toda a sua alma. Essa é a chave, amados. O inimigo ele pode imprensar, ele pode botar na moenda, ele pode fazer o que for, mas se tiver rios de água viva jorrando dentro do coração do homem, se ele tiver com uma fé inabalável, amado, ainda que ele seja decapitado, entrar em cova de leões, fornalha de fogo, o Senhor ele vai com você, amados. Amém? Louvado seja Deus. Estou com a Bíblia próxima aqui. Livro de 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 20. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e filhos de Amon, e com eles outros amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é de Gedi. Então Jeosafá temeu e pôs-se
a buscar ao Senhor e pregou um jejum em toda Judá. Nota que ele foi acionado, que tinha inimigos cercando ele, e ele adorou o Senhor, né? Ele temeu, ele fez um jejum. No versículo 4, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades, Judá vieram para buscar o Senhor. Versículo 6, e disse, aqui já é um clamor dele, né? Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos e nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Versículo 8, e habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós apresentaremos diante da casa do Senhor, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás. Que fé, hein, amados? Versículo 13, todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, mulheres e filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias. O Espírito do Senhor falou através desse levita, falou através desse menino. Versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, né? E versículo 15, e disse, dai ouvidos toda a Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim diz o Senhor, não te temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é de vocês, mas é minha. Versículo 17, nesta batalha não tereis que pelejar, ficais parado e vede a salvação do Senhor para convosco. Aqui já está falando, né? O Espírito tomou a boca daquele menino e o Senhor falou através dele que não era para o rei Josafá temer, que a peleja não era dele, mas era do Senhor. Versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando a Ele. As pessoas ficaram confortáveis, né, com o que o levita tinha falado, com o que aquele menino tinha falado da boca do Senhor ali, que era para eles ficar confortável. O Senhor, Ele sabe, amados, quais são as pessoas que verdadeiramente nele confiam. Versículo 20, e pela manhã cedo levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 21. E aconselhou o povo, que ordenou aos cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. A ordem foi para ele entrar no campo de batalha louvando, amados. Tremendo. Versículo 22. E quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, pôs-se emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aqui eles montaram uma cilada, amados, montaram uma emboscada.
Eles tipo que atraíram o inimigo até eles. O versículo 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruírem. O Senhor fez com que a mente deles, amados, ficasse contra eles mesmos. Os inimigos ali de Josafá ficaram um contra o outro. Eles se destruíram entre si. E a Bíblia fala que enquanto isso eles ficavam louvando, salmodiando, cantando ao Senhor. No versículo 24, nisso chegou a Judá a atalaia a atalaia do deserto. E olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra. Ninguém se escapou. Versículo 25, e vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre ele riquezas de cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar tudo. E em 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Versículo 26, no 4º dia se ajuntaram no vale de Beracá, pois ali louvavam o Senhor. Por isso chamava aquele lugar Vale de Beraca, até os dias de hoje. Você vê, amados, que passagem tremenda. O Senhor, Ele sabe quem verdadeiramente vai dar crédito, assim como Ele pediu. Você vê que a ordem ali não foi para eles se moverem, não foram para eles lutarem, apenas adorarem, apenas louvarem. E foi o que aconteceu. Eles entraram numa emboscada e eles guerrearam entre si, mas eles ficaram tipo cego, entendeu? Digamos assim, e aquele pelotão, aquelas pessoas nem saíram do lugar, digamos assim. Todos eles foram exterminados e ficaram 3 dias ali catando os despojos. Eu até imagino, mas carruagem à disposição, escudo, espada, objetos de guerra, objetos pessoais. Creio que tinha muita comida, muito armamento, tinha muito cavalo. Então, assim, o Senhor ainda deu a vitória e ainda deu bênção. Por quê? Porque esse Josafá, ele se prontificou a ele buscar o Senhor, a saber se ele iria ganhar a guerra ou não. O Senhor, amados, Ele conhece quem vai dar crédito nele. O Senhor, Ele sabe quem vai verdadeiramente confiar na sua palavra, no que Ele manda, no que Ele diz. Em tempos difíceis, a gente socorre a força do braço. Em tempos difíceis, a gente de enfermidade, a gente procura o médico, a gente não procura o Senhor. Né? E fez lembrar uma outra passagem aqui, eu acho que tem segunda crônica mesmo. Isso mesmo. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 11. E eis que os atos de Asa, tanto dos primeiros como os últimos, estão escritos no livro de Reis. Versículo 12. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era extremamente grave. Contudo, ele não procurou o Senhor na sua enfermidade, ele buscou os médicos. E ele dormiu com seus pais, morreu no ano 41 do seu reinado. Você vê que ele tinha enfermidade, ele buscou os médicos, mas não buscou o Senhor. Nessa batalha, amados, era uma batalha de fé. E o Senhor falou que não era para se mover, era apenas para adorar. Agora você imagina, mano. Entra nessa cena. Imagina você ali, o inimigo te cercando, e você não sem poder fazer nada.
não pode correr, não pode partir para cima, apenas pela fé louvar, amados. Apenas adorar o Senhor, como Paulo e Silas fez na prisão. O mandamento, amados, é o negue-se a si mesmo. Todo mundo vai guerrear com a força do braço, com a sua eloquência, com o seu entendimento, com as suas próprias armaduras. Mas o Senhor, Ele guerreou com as Escrituras, porque ela, amados, é uma arma que penetra em juntas e medulas, vai até a alma. E o homem, por mais que ele seja bravo, ele só consegue matar o corpo. A alma ele nada pode fazer. Contudo, as Escrituras falam, teme a Deus, que pode matar o corpo e a alma. Porém, o homem, só o corpo ele pode matar. Nada mais ele pode fazer. Há um segundo julgamento, amados. Tem o juízo dos homens, tem o julgamento dos homens, né? Que é ferro e fogo, mas tem o mandamento do Senhor, que é a sua palavra. Amados, muitos já estão entregando a toalha. Muitos não sabem nem como lutar. A nossa guerra, amados, é contra a nossa alma. Os inimigos, os adversários, eles sabem quem está ligado e quem não está. Quem tem a autoridade em mãos, entregue pelo Senhor ou não, ele sabe a quem pegar. O adversário, ele te estuda, mano. Ele abre uma trincheira, digamos assim, para você entender, ele se esconde lá dentro e ele espera uma brecha sua para te atacar, igual um leão faminto. O leão, ele não vem de frente para você. O leão, você observa só no mundo animal, o leão, ele olha o rebanho. Na verdade, nem é o leão que caça. Quem caça, a maioria das vezes, são as fêmeas. Ela procura o mais fraco do rebanho. Ela não pega o que está na frente nem no meio, ela vê quem está atrás. Ou do contrário, ela observa. O leão, ele te observa. Dias. Vê qual é a sua fragilidade, aonde é a brecha, onde que ele pode pegar. Entendeu? Os mais fracos, os doentes, é onde que o leão pega. É a mesma coisa o adversário, mas o que vai botar você de pé, de frente no campo de batalha é a sua fé. Contudo, os dons espirituais, eles são irrevogáveis. Você pode estar expulsando o demônio, você pode estar firme, você pode estar fazendo o que for, mas uma brecha que você der, cai por terra tudo que você fez. Como fala no livro de Ezequiel 33. Se o Senhor falar que o varão está salvo e ele falhar, ele perde a salvação. E o Senhor falar que ele está condenado e se ele se botar no prumo, a misericórdia impera. Então, o que está de pé tem que cuidar para não cair. Entendeu? Porém, amados, podem ficar despreocupados que o homem, ele é falho. Na antiga aliança era olho por olho e dente por dente, né? E o Senhor cumpriu tudo aquilo ali. Mas a maioria das pessoas acha que ficou mais fácil. Hoje você não pode sentir ódio, amados. Já corre o risco de ser condenado. Hoje você não pode sentir prazer por uma outra pessoa sem estar com ela na cama. Você já corre o risco de ser condenado. Paulo fala que o homem tem que orar sem cessar. Todo dia. Não é orar por bênçãos materiais. É orar pela sua alma. Seja transparente, Senhor. Tem um vício de cigarro, tem um vício de bebida, tem um vício de droga, tem um vício de tal. Clama, invoca ao Senhor, que Ele vai limpar e faz a sua parte. Porque no livro de Tiago fala, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Não é, o Senhor ele não vai ouvir qualquer oração, mas tem que botar a vida no prumo, tem que botar a vida no eixo. Saber que você tem que abandonar a sua vida para você seguir diante do Senhor. Pode ir entrar nos templos religiosos. A grande maioria delas vai falar que você já está salva, mano, que você não precisa se esforçar para nada, que Deus já fez a parte dele naquela cruz.
A grande maioria esmagadora não fala a verdade. Os pastores trocam de carro todo final do ano, troca de casa, compra casa na praia. Alguns trocam até de esposa, mano. Que é bem tenso. Enquanto isso, a verdade ela vai sendo aniquilada. Um dos maiores sinais que a gente vê que não foi feito ainda é a palavra de Deus. Jesus falou que quando a palavra dele se espalhar pelos 4 cantos, aí chegará o fim. Só que o que está sendo espalhado é fábula, mano. Não é a verdadeira palavra. Porque naquele grande dia, a pessoa ela não pode questionar, ela não sabia. Eu não sabia que era assim. Eu não sabia que era assado. A palavra ela vai ser distribuída para todo mundo, mas até os rebeldes terão dons. Nos últimos dias, no livro de Joel fala que o Espírito do Senhor seria derramado em toda a carne. Tipo assim, é como se o Senhor estivesse implorando para o povo se render aos pés dele. Porque é a única chave, amados. É a única porta, como Mateus 7,13 fala. 2 portas, uma porta estreita e uma porta larga. O povo, amados, ele entra pela porta larga sem saber. E fica no seu coração alegando que Deus é com ele. Porque o falso profeta falou. Porque o falso pastor ele falou. Uma outra aberração, amados, que está acontecendo é o segundo casamento. Ai, quando eu casei, minha mulher não me dava suporte. Meu marido me traía. Meu marido me batia. Me separei. Me converti e casei de novo. Deus perdoa o tempo da ignorância. Muitas pessoas estão sendo influenciadas por isso. Pastores apoiando, alegando que a pessoa não pode se separar porque tem filhos, porque não pode se separar porque o Senhor proíbe a separação. Amados, as escrituras ela não favorece para mim, ela não favorece para lá. Quando a pessoa escolheu a pessoa para casar, ela ligou aqui em terra. No céu foi ligado. O pai e a mãe, a Bíblia fala que você tem que honrar. Mas você não escolheu seu pai e sua mãe. Seu marido você escolheu. A sua esposa você escolheu. Olha as escrituras. Deus fala que ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho. A gente não ama o Senhor, mas verdadeiramente a gente não ama. A gente busca a salvação para a gente não ir pelo inferno. Sejamos fiéis e transparentes. Os que amam o Senhor, amados, obedecem a sua palavra. Então não tem como uma pessoa falar que ela ama o Senhor se ela tem julgo desigual com a palavra. Uma coisa é você perder um vício de bebida, de fornicação, de prostituição. Agora, outra coisa é você bater o martelo, casar com uma mulher que não é sua e você tem ato de adultério. Entendeu? Um vício, a pessoa batalha. Mas como que a pessoa ela vai ser salva se ela já decretou pecado permanente? Isso é um pecado permanente, amados. Desde o momento que você sabe que está errado e você não toma uma postura, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Só a missionária pode falar que você pode, o evangelista, o pastor, o presbítero, o que a Escritura fala. Não vale a pena, não vale a pena. Mesma coisa outros pastores falando que quem não der dízimo está condenado. Aquele que não der dízimo, ele vai para o inferno, porque ele está desobedecendo uma antiga aliança e na nova. Eles pegam um capítulo e versículo, eles fazem uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa, eles põem um laço mesmo. Eles pegam um laço e prendem. A pessoa ela fica ali oprimida pela falsa palavra do pastor. E ela entra vazia e sai oca. O inimigo joga o laço e ela cai. Amados, um sorriso que você der em um momento errado já foi para o livro da vida. Tudo o que você faz vai para o livro da vida, amados.
Eu creio que no inferno também é muito mais organizado que aqui. Tudo que você faz lá é relatado. Então a entrega, ela não é uma entrega pela metade, é tudo. O Senhor ele não é açougueiro. O Senhor, ele é criador. Você não pertence a você mesmo. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 11, assim também vós considerais certamente mortos para o pecado, mas vivos para com Deus, em Cristo Jesus. Deus é Espírito, mano. Como que você está em Cristo? Como que você está em Espírito e em pecado? Não bate. Versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. Lembra da igreja de Laodiceia que falava que não precisava de nada, que já era rica? Ela chegava viva, amados, no meio dos mortos, mas na verdade ela estava morta. Essa igreja estava morta. Entendeu? No versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus, o Espírito do Senhor, que é gratuito, é a vida eterna, amados. Na parábola do semeador, ali fala que todo mundo recebe o Evangelho. Todo mundo recebe de bom agrado, mas você senta na cadeira, o pastor chega lá na frente, ó, vai cajar. A pessoa sai tonta. E a parábola do semeador fala que quando aquela pessoa não tem uma terra boa, Satanás ele vai lá e tira e fala assim, dá aquela soprada, tira tudo da sua mente. E você vai ver um Netflix depois, vai ver um filme no YouTube, e aquela semente não caiu. Porque a palavra fala, se hoje ouvirem a voz do Senhor, não endureça os vossos corações. Tem prova, amados, que é para botar na moeda mesmo para o cara despertar. E tem prova que o Senhor, tipo assim, ó, escolheu a pessoa. O Senhor não pergunta se quer, o Senhor escolheu, já era. Imprensa, bota a pessoa para... Coloca aquela semente de incentivo, de busca, porque é só o Senhor para fazer isso, amados. O homem, ele é maligno, o coração do homem ele é perverso. O homem, tudo, ele é vaidoso, amado. Até a sabedoria que o Senhor Deus dá a ele, ele quer dizer que ele é melhor do que o outro. A briga entre pessoas por conta de conhecimento, amados. A briga por conta de tronos, por conta de cadeira, por conta de títulos. O homem, ele é vaidoso. E Deus, ele sabe disso. Então, quando Deus ele quer chamar uma pessoa para levar a sua palavra, ele põe na moeda mesmo, amado. Ele põe na moeda. E se o camarada se desviar, o gancho pega no beiço e traga de volta. Não tem essa de Jonas não querer ir para a cidade de Nínive, não. Vai de carona, de Uber, vai lá na baleia, solta lá na cidade de Nínive lá e prega. Entendeu? Então, é melhor a gente se render, descansar no Salmo 40 no Senhor. Entendeu? Só, amados, que a gente tem que vencer a si mesmo, o nosso coração que é perverso. A gente tem que ter um entendimento renovado da palavra. Muitas pessoas falam que a palavra ela muda. A palavra ela se renova. A palavra ela não se renova, mas a palavra é uma só. É uma semente santa para converter o homem. O que muda é o seu entendimento. Você não vai mudar o mundo. As pessoas que estão escolhidas para ouvir o Evangelho é que vai ouvir a semente lançada pela sua boca, se o Senhor estiver com você. Eu, as minhas orações particulares, eu falo, Senhor, quando eu for para a rua levar a sua palavra, que seja o seu Espírito falando. Não me deixe desiludido, não me deixe desmotivado, porque eu não consigo convencer ninguém, mano. O máximo que eu posso chegar para uma pessoa e falar é que eu perdi vícios. Eu sou um homem bom, o meu nada consta está limpo, nunca matei ninguém. A única coisa que eu posso falar de mim é isso, amado. Quantas pessoas aí falam que é bom?
e a outra pessoa faleceu, o céu ganhou uma estrelinha, porque ela era boa. As Escrituras falam que todos pecaram, amados. Não tem um homem reto, não tem um homem bom. O jovem chegou para perto do Senhor: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Bom é só Deus, Jesus que falou, mano. Bem, você conhece os mandamentos? Conhece a palavra, né? E citou os 10 mandamentos para ele. Desde a minha mocidade eu tinha feito isso. A palavra fala que Jesus olhou para ele e o amou. Falta somente uma coisa. O Senhor já queria botar ele no campo de batalha, igual como Davi fez com Urias. Panha tudo que você tem e vende aos pobres, ó. Começa seu ministério comigo, ó. Me segue, toma cada dia sua cruz, ó. O varão, ó, ali na pipa. E Jesus tinha em particular com seus discípulos como é difícil entrar um rico no reino dos céus. Ele não falou que é impossível, mas como é difícil. E os discípulos, como sempre, né, querendo muita coisa. Mestre, deixamos tudo, deixamos esposa, família, pai, terra. Ainda 100 vezes mais nessa vida e na outra, vocês irão. Mas não é pelas bênçãos, não é pelos pães, não é pela multiplicação dos peixes. A gente tem que seguir o Senhor, mas porque o Senhor ele sonda os corações. Vocês me seguem por conta da multiplicação de pães e peixes. Vocês me honram com os lábios, o coração de vocês longe de mim está. O Senhor conhece, amados. O Senhor ele sabe quem está disposto, quem está aberta a mão da vida. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor, quando ele chama, amados, ele chama a pessoa sem entendimento para confundir mesmo. Aquela pessoa que estava lavada, suja, aquela pessoa que estava infiltrada no pecado. São esses que o Senhor pega para confundir, mano. Quebra, lava, restitui, restaura, joga no campo de batalha, mano. Quase a mesma coisa que fez com Saulo, né? Tinha sangue nas mãos, matava cristão inocente. E foi um desvio de rota de 180 graus, mano. Uma mudança de rota brusca. Entendeu? É isso que o Senhor ele faz. Você olha para o cemitério, tem várias covas, vários caixões, vários sonhos jogados por terra, mas e ainda tem música que fala que os sonhos do Senhor não podem terminar, que a pessoa ela prospera. Quem tem promessas de Deus não morre não. Não morre não? Morre. Eu ponho sua vida no plumo, não, você vê como não morre. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas naquele grande dia vai ser um chororô. Senhor, eu preguei em seu nome, fiz sinais e maravilhas. Maravilhas, mas sabe o que é? Você tocar num braço de uma pessoa, uma pessoa sem braço, você fazer o braço dela voltar pela misericórdia do Senhor, você levantar um paralítico, você ressuscitar um morto e ainda você ser condenado. É sério, mano. É muito sério. A guerra maior é o sacrifício vivo do homem. Ele abandonar a sua vida. Chorar às madrugadas, mano. Às vezes vai ter festividade. Você fica, o seu pensamento, o seu coração clama para ir. E a palavra fala, não pode. Você quer fazer uma coisa, as escrituras, não pode. Aí você vai, um enviado de Satanás, mas você não é crente? Você volta para casa destruído, quebrado, promete que não vai fazer mais, faz de novo. Então fica aquele jugo desigual. Até a hora que o homem olhar para trás, perdi o vício A, B, C, D, E, F. O ano de 2024 foi muito bom. 2025, o que eu tenho a perder? Levar no papel, começa a trabalhar, começa a fazer jejum, começa a fazer propósito, começa a chorar, começa a se envolver com os santos, começa a se esforçar. Culto, escola dominical, leitura da palavra, oração de madrugada.
quando você menos esperar, a mente sua já foi renovada, você é uma outra pessoa com outros vícios. Seu vício agora é orar, seu vício agora é ler. O vício agora, como fala Salmo 1, feliz é aquele que está comendo ali, ó, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Não é querer dizer que o seu inimigo ele não vai vir, mano. Ele vai vir. Porque Salmos 11, verso 5 fala que Deus prova o justo. Você tem que ser provado para ser aprovado. Você vai para o deserto? Vai. Satanás pedirá você em jogo, assim como fez com Jó. Também com tudo que você deu a ele. O homem dá a sua vida pelo que ele tem. Deixa eu tocar no que ele tem. Ele vai tentar jogar com você. O adversário ele vai se andar com você. Então, amado, as brechas têm que ser fechadas. Antes tarde do que nunca, amado. Naquele grande dia, aquela pessoa que você não dava nada por ele. Você imagina só. Essa pessoa recebendo vestes brancas, anel no dedo, sandália nos pés. É o pecador arrependido, amados. É o menino que pediu a herança ao pai e voltou. O pai estava lá esperando de braços abertos. E para ele receber a herança, o pai tinha que morrer. O pai dele nem morreu, porque o menino foi até equivocado. Pediu a parte dele com o pai em vida. Aquilo ali ele chutou o pai, quebrou o pai em 3 pedaços. Ele estava querendo nem saber das honrarias. Ele nem queria saber se ele era filho. Ele chutou o balde, mano. Quebrou a aliança e partiu. Só que como ele pensou, imaginou e forjou na sua mente, pai, não sou digno de ser chamado seu filho. Me faz como um dos seus trabalhadores. Eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Ele criou isso no seu coração. Ele mesmo se reconheceu como miserável. E é onde que a misericórdia habita, mas o homem ele tem que entender que ele é falho, que ele é miserável, que ele é pecador. É a oração do fariseu, do publicano. O fariseu não tinha, segundo ele, né, não tinha com que se lastimar. E a oração dele foi soberba. Do publicano, a palavra fala que ele nem olhou para o céu, mas ele não se sentiu digno. O centurião, ele sentiu a mesma coisa. Não, Senhor, não vai na minha casa, não. O Senhor debaixo do meu telhado. Nem sou digno disso. Nossa, mas isso humilhou. Uma palavra que o Senhor falar, vai acontecer. Também tem autoridade. Ele reconheceu a grandeza do Senhor. Olha para as Escrituras, amado, que Jesus fala: não vim julgar o mundo, e sim salvar. A palavra fala no livro de João que ele é o verbo que se fez carne. Mas quem vai julgar no último dia? A palavra. Quem que é a palavra? Então, muitas pessoas põem essas passagens isoladas. Nem Deus julgou o mundo. Você, quem é você para julgar? Você começa a falar de pecado, a pessoa ela já se irrita, a pessoa ela quer bênção, ela quer prosperidade e misericórdia. Porém, elas não têm misericórdia. Elas têm uma falsa humildade. Elas têm uma falsa humildade. Entendeu? Só que elas não servem ao Senhor com sinceridade. Ela quer misericórdia para ela. Mas quando ela precisa ir para o campo de batalha para falar o que ela recebeu de graça, ela não vai. Sábio é aquele que ganha almas, amados. O livro de Provérbios fala. Porque quando o Senhor vier, Ele vai galardoar segundo a obra de cada um. Quem semeou no tempo certo, vai colher no tempo certo. Né? Salmo 1 fala em relação a isso. O tempo certo, né? Deixa eu abrir aqui. Saber eu conhecer. Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem senta, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o teu prazer está na lei do Senhor, que medita dia e noite. Versículo 3, a lei de semeadura.
será como uma árvore boa, plantada junto a ribeiros, amados. Aquela árvore plantada no meio das águas, ela nunca murcha, ela nunca seca. No tempo certo, ela vai prosperar, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, tudo quanto fizer prosperará. Por causa de que vai prosperar? Ela está ligada nas árvores, ela está ligada na videira, ela está ligada no Senhor. Pode pegar uma árvore aí, quebra um galho dela, volta lá depois de 2 dias, o galho vai estar seco, amado. Ela não tem vida, ela foi desgarrada. Aqui, a própria árvore do Salmo 1, amado, o mistério que tem ali é o Senhor, amado. O Senhor, Ele é Espírito. E Ele pede para vocês morrer em vida, para você ligar na videira que é espiritual. Deus, Ele é Espírito, mano. Todos aqueles que querem agradar o Senhor, agradam o Espírito em verdade. Não importa a onda, mano. Não importa o que está acontecendo. Se lança aos pés do Senhor, se Deus permitiu, é porque Ele sabe até onde vai a sua força. Você nem sabe a força que você tem, mano. O adversário, ele pega o varão quando o varão não tem fé. Não é força do braço, não é aquela situação de Davi e Golias que ao redor aos olhos dos outros era impossível Davi vencer, mas ele foi com a fé. Com a sua fé, ele já decretou a cabeça do gigante na sua mão. E aconteceu, amados. Essa é a guerra de 2025, amados. Mas o Espírito está mandando parar aqui. Louvado seja Deus. Agradeça a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, de me dar um entendimento novo, de me dar estratégia, de saber me dar a espada, de saber de me dar o escudo. Eu peço nesse ano, tanto para mim, amados, como para vocês, um revestimento do Senhor, que o Espírito do Senhor deixa vocês impactados, que vocês recebam uma blindagem do Espírito, que vocês ficam revestidos da palavra, do amor do Senhor, da sua compaixão, da sua misericórdia, que isso envolva o seu coração, que o Espírito do Senhor, que o manto sagrado do Senhor limpe o coração de vocês, limpe a mente de vocês, renova o entendimento de vocês, que a semente do Evangelho venha cair em boa terra, que vocês invoquem o Senhor enquanto vocês podem achar, amados. Invoquem o Senhor enquanto vocês podem achar, enquanto Ele está perto, porque o relógio ele não para de bater. E o salmista fala que era para o Senhor mostrar a quantidade de dias e de anos da vida dele que era medido como palmos. É breve, amados. O homem é como uma neblina que passa. É uma flor bonita que ela nasce de manhã e de tarde ela morre, como aconteceu com aquela situação de Jonas, que ele ficou feliz com a borboleira, amados, e viu um inseto, tocou naquilo ali e acabou a planta. Essa é a vida do homem, amados. É breve, é uma vida cheia de vaidade, uma vida cheia de vanglórias, é uma vida cheia de pecado, mas Jesus ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma. Se tem brecha, tampa. Essas brechas, amados, ela vai ser tampada com as mãos do Senhor. Não é você não consegue deixar. Você pode se esforçar, amados, mas se você não ficar ligado na videira, a água parada fica podre, amados. A água tem que estar em movimento, o cara tem que estar manejando as escrituras como um bom soldado, cola com os caras que já está cascudo, cola com os caras que é velho de guerra, pega um cadinho de um cadinho de outro, e faz a sua parte, porque a salvação é individual, o funeral é individual, o cartão de crédito é individual, a escova de dente é individual, a roupa sua tem o seu número, o seu sapato tem o seu número, entendeu? A salvação é individual, porque você é único. Esquece o mundo, esquece o Natal, esquece o Réveillon, esquece planos e projetos. Trabalha para você cumprir.
E se o Senhor quiser te prosperar, Ele vai te prosperar. Amém, amados? Que o Senhor possa botar você de frente no campo de batalha para buscar almas. Que o Senhor possa te dar esse entendimento que a sua vida ela tem que ter um propósito. Você tem que ter um chamado. Você não pode ficar correndo atrás de coisas aqui nessa vida. Jesus falou que o homem não pode juntar riquezas porque o ladrão ele vem. Mano. Não junta os tesouros onde que o ladrão rouba, onde que o ladrão pula, entendeu? Acumula no reino dos céus o tesouro. Mano. O que você tem, abre mão, tira o seu coração do que é seu. Entendeu? Coloca o seu coração aonde que o ladrão ele não pode pegar, onde que o ladrão não pode roubar. Acumula tesouro em outro lugar, amados. É o que a própria Escritura pede, entendeu? Vou fechar, amados, com 2 Pedro, capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si as mesmas repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre as quais de largo tempo não será tardia a sentença da sua perdição. Sua perdição não dorme. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas tendo lançado num calabouço, no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para juízo. Se não perdoou o mundo antigo, mas poupou e guardou a Noé, a 8ª pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. É o tempo de hoje, amado, é o dia de hoje. Mas o pecado ele leva à morte. Enquanto o homem pode buscar o Senhor, amado, busca. Vamos fazer a alusão que a janela, a porta da arca ainda do Antigo Testamento, ela está aberta. A porta hoje, amados, é Jesus, é o Espírito. Naquele tempo, a simbologia, para o povo se salvar, tinha que entrar na arca. A porta estava aberta e se fechou. A mão do Senhor fechou. Hoje, a porta estreita é o Senhor. E ela é Espírito. Todos que quiserem entrar pelo Senhor é em Espírito. Então, invoquem o Senhor, amado, enquanto vocês podem. Amém? Louvado seja Deus.